Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa aqui é a quarta aula do nosso estágio docente na disciplina de História da Filosofia Medieval. O plano da aula de hoje é apresentar, concluir a etapa, o módulo, sobre Tomás de Aquino e apresentar o tema do intelecto em Tomás de Aquino, o modo como Tomás de Aquino compreende as operações do intelecto. Então, eu pretendia hoje, uh, retomar, de uma maneira mais superficial, aquilo que a gente viu nas aulas passadas, sobre a diferença entre a sensibilidade e o intelecto, e propriamente, conseguir dar uma introdução para vocês sobre alguns aspectos da esfera intelectual. Então, com isso, o plano da aula de hoje é apresentar o funcionamento do intelecto, em linhas gerais, apresentar alguns contrastes, entre o intelecto e a sensibilidade, e apresentar alguns aspectos lógicos, da operação do intelecto. Uh, bom, só lembrando, algo que eu apresentei de maneira bem passageira, na segunda aula, é o papel que Platão desempenha nessa tradição epistemológica que o Tomás de Aquino está se inserindo. O Platão, segundo a minha leitura, segunda leitura dessa que eu propus, o Platão ele introduz no diálogo Teteto essa distinção que vai ser clássica na história da filosofia ocidental, que é a distinção entre sensibilidade e intelecto. A gente tem, digamos assim, o que eu chamo de herança de Platão, que vai ser retomado por praticamente todos os filósofos até o período moderno, principalmente, que é essa distinção entre sensibilidade e intelecto. A gente não entrou nessa discussão, mas só para retomar, como que ela surge no diálogo do Teteto, O Sócrates, ele está tentando, no primeiro movimento argumentativo, presente no diálogo, ele está tentando refutar, a tese do Teteto, segundo a qual percepção é conhecimento, Então, o objetivo do Sócrates é mostrar que percepção não pode ser conhecimento único exclusivamente, A gente pode pensar, como eu propus, que essa era essa definição, de que percepção é conhecimento. A gente poderia pensar que ela fosse esposada, pelos filósofos pré-socráticos, Os pré-socráticos, como Platão e Aristóteles defendem, eles não diferenciavam, não faziam essa diferenciação entre sensibilidade e intelecto. Para eles, a sensibilidade, digamos assim, era a única forma, a única fonte de cognição que a gente tem do mundo. Então, se a gente não tem outra fonte além da sensibilidade, então a operação da sensibilidade, que é a percepção, ela é a única fonte que a gente tem de conhecimento. Então, com isso, a gente chegaria nessa tese que o TT está defendendo, de que percepção é conhecimento, Mas Platão recusa essa tese, Platão vai dizer que, bom, percepção não é conhecimento, O conhecimento é dado por algo ulterior à sensibilidade, que não fica muito claro, em princípio, que tipo de coisa é essa que é responsável pelo conhecimento, Mas o fato é que a tradição ela vai identificar isso como o intelecto, No diálogo platônico não fica tão claro, mas o fato é que para a gente pode dizer que é o intelecto que é responsável por por esse conhecimento, tá? E aqui é importante salientar, A gente tem, como eu falei, Isso aqui é uma contextualização, Não é o caso, por exemplo, que o Tomás de Aquino assume isso, Porque o Tomás de Aquino é empirista, Ele vai considerar que a sensibilidade é sim fonte de conhecimento, mas não é fonte de conhecimento, digamos assim, robusto, Um conhecimento científico, Então, outro ponto que a gente tem que salientar, é o fato de que essa cisão entre essas duas esferas, da esfera da sensibilidade e a esfera do intelecto, ela introduz uma diferença, no modo de funcionamento de cada uma. Tá? Então, a sensibilidade ela vai operar de uma maneira e o intelecto vai operar de outra maneira. Por que isso aqui é relevante, uma coisa que talvez eu não tenha salientado naquela aula que eu dei, na segunda aula, é o fato de que o Platão introduz essa questão, essa decisão entre essas duas esferas, principalmente pensando no problema do juízo falso, o problema da falsidade, que era um problema clássico da filosofia antiga, que pensava justamente o problema de como que é possível que a gente
faça juízos falsos. Para a gente, hoje em dia, parece algo meio que banal, né? Ou seja, é claro que a gente consegue fazer juízos falsos. O problema todo, né, isso é mesmo problema, isso, né, que constitui um problema propriamente filosófico, é mostrar quais que são os fundamentos disso, né? Ou seja, o que é que torna possível que a gente faça um juízo falso? O que é que está na base disso, né? Os sofistas, eles vão dizer, né, sofistas aqui, né, eles vão dizer que a gente não pode fazer juízos falsos. E o que Platão faz é justamente identificar essa impossibilidade de fazer juízos falsos, justamente com essa indiferenciação que havia antes de Platão dessas duas esferas. Ou seja, se a gente não distingue essas duas esferas, a gente cai naquele erro dos sofistas, que era dizer que a gente não consegue fazer juízos falsos, né? Ou seja, todo juízo, todo discurso é verdadeiro. Platão não quer aceitar esse tipo de coisa, para ele é um problema, né? Então ele encontra como resposta, né? Encontra como solução justamente essa distinção, né? Porque se a gente distingue o modo de operação do intelecto da sensibilidade, a gente consegue mostrar que o intelecto ele tem uma dinâmica própria, independente da sensibilidade, e essa dinâmica própria permite que o intelecto faça juízos falsos. Por exemplo, hoje está nublado. Eu posso fazer um juízo falso e dizer que hoje está chovendo ou que hoje está ensolarado, né? Isso para a gente não é um problema. Para a gente hoje em dia não é um problema, né? Mas justamente o que é que está na base disso é porque o meu pensamento, né, o meu intelecto, ele tem uma operação independente da sensibilidade, e com base nisso a gente consegue fazer juízos falsos. A gente não precisa, enfim, talvez não fique claro para vocês, né, por que que se a gente ficar somente com a sensibilidade, a gente não consegue fazer juízos falsos, tá? É um problema extremamente sutil isso, tá? Mas o fato, só para dar uma notícia para vocês, porque isso aqui é muito interessante mesmo, o fato de que a gente não consegue fazer juízos falsos com a nossa sensibilidade se deve ao fato de que a nossa sensibilidade ela é passiva, né? Ou seja, a nossa sensibilidade somente recebe. A gente tem aquele exemplo, né, que Platão dá e também Aristóteles retoma, né, o exemplo da cera. A sensibilidade ela é como se fosse uma cera que ela vai sendo informada pelas coisas externas, né? Então, a gente não tem como fazer um juízo falso se a gente somente tem afecção de alguma coisa. Para a gente ter juízo falso, a gente precisa ter uma operação independente, que seria o intelecto. Tá? Eu estou fazendo todo esse contexto, talvez me alongando demais, mas isso vai ficar mais interessante na sequência, né? A gente vai ver como que isso tem relações, tem paralelos com as operações, o modo como Tomás de Aquino compreendia as operações do intelecto, tá? Mas agora, dando sequência, né, só para dizer, né, que o Aristóteles ele vai assumir essa distinção do Platão, obviamente que ele vai introduzir, né, distinções e tal, ele não vai, né, o Aristóteles, por definição, não é um platônico e tal, mas o fato é que ele herda, né, ele tem essa herança do Platão, que é distinguir essas duas esferas da cognição. E só para salientar, né, que o Aristóteles, no De Anima, ele vai mostrar, né, ele vai dizer aquilo que eu mencionei, de que os pré-socráticos não faziam essa distinção, né, e isso é a fonte, né, de muitos erros que os pré-socráticos faziam. Entre esses erros, né, é afirmar coisas do tipo, né, de que não é possível fazer juízo falso, tá? Então, isso aqui foi uma breve contextualização para a gente chegar no nosso ponto, né, que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, como eu falei, né, ele vai retomar essa distinção, né, aqui baseado em Aristóteles, né, ele não vai ter contato direto com Platão, mas o fato é que ele assume essa distinção entre essas duas esferas da cognição, ou seja, a sensibilidade é uma fonte cognitiva e o intelecto é uma fonte cognitiva independente umas das outras, tá? A gente vai ter essa clareza na obra do Tomás de Aquino. A gente encontra, agora passando, né, propriamente em saber quais são as operações que são realizadas pelo intelecto, tá? A gente encontra na obra do Tomás de Aquino uma tensão, né, muito grande entre
é saber que tipo de, quais são e quais números, né, quantas são as operações de intelecto. A gente tem passagens em que o Tomás de Aquino defende que há somente duas operações de intelecto, né, como, por exemplo, no De Anima 2, no comentário do De Anima 2. Né. Em outros textos, ele diz que há três operações de intelecto, como da interpretação, que a gente vai ver na sequência uma citação, que eu separei para a gente, e na Suma de Teologia, que a gente também vai ver na sequência. Isso aqui, né, é um problema de interpretação, né, que a gente não precisa entrar muito, né, mas o fato é que, isso para salientar, né, o fato de que o Tomás de Aquino, ele não é um aristotélico, digamos assim, estrito, né, ou seja, ele não esposa, né, a teoria aristotélica sem ressalvas, ou seja, Tomás ele introduz originalidades, ele introduz coisas que não estavam presentes na obra de Aristóteles, né, como a gente vai ver na sequência. O Tomás vai ter bastante clareza, né, em afirmar que, por exemplo, no livro 2 do De Anima, o Aristóteles diz que tem só três, perdão, que no livro 2 do De Anima a gente tem somente duas operações de intelecto. Mas Tomás de Aquino vai defender que a gente tem três operações de intelecto. Né? Quais são elas? A operação de inteligência dos indivisíveis, tá? E na sequência a gente vai entender um pouco melhor o que significa isso, tá? Eu imagino que somente com esse nome deva ficar confuso, né? O que deva ser essa inteligência dos indivisíveis. Mas só para fazer uma lista, né? Depois a gente volta para isso em cada uma, tá? A segunda operação seria a operação de composição e divisão. E por fim, a última operação seria a operação de raciocínio, tá? O que a gente precisa ter clareza, né, é o fato de que essas operações, elas mantêm entre si, elas têm uma independência, né, ou seja, elas são operações, digamos assim, que têm uma dinâmica diferente entre si, ou seja, elas não têm uma diferença, por exemplo, de graus, é uma diferença essencial, digamos assim. O fato é que elas devem manter uma relação de dependência com relação ao produto da operação anterior. Então, por exemplo, para que a segunda operação do intelecto opere, a gente precisa da primeira operação. Né? A segunda operação ela só consegue operar com base na primeira operação do intelecto. Isso é, né, por absurdo se a gente pensar que não há essa primeira operação do intelecto, a segunda operação também não poderia existir e, consequentemente, a terceira também não. Né? Porque a terceira ela depende igualmente da segunda. Então, a gente vê essa cadeia, né, que vai, digamos assim, crescendo. Né? A gente tem a primeira operação do intelecto, isso, por sua vez, permite que a gente tenha a segunda, por sua vez, permite que a gente tenha a terceira. Tá? Mas o que eu queria salientar é que, como eu falei no início da aula, né, isso aqui, o objetivo disso aqui é compreender o modo como a gente pensa, né, o modo é compreender o fenômeno que a gente tem contato, né, que é do pensamento humano. O objetivo do Tomás de Aquino, né, a gente não pode perder isso do horizonte, é conseguir ter clareza conceitual, né, ter uma clareza filosófica sobre o que está envolvido no nosso pensamento. Né, e é algo patente para a gente, né, ou seja, que a gente consiga pensar em coisas. Né. Só que o problema todo, e isso aqui que entra, é nisso que entra a filosofia, né, é conseguir ter uma clareza conceitual, ter uma clareza com relação à distinção entre essas operações, ou como que a gente distingue filosoficamente essas operações, tá? Então, só para lembrar, né, o fato de que a gente não precisa pensar nisso aqui como se fosse uma máquina, um computador que vai simplesmente calculando algoritmos e vai tendo resultados e vai permitindo que haja uma operação subsequente. A gente não tem essa situação no texto do Tomás de Aquino, tá? A gente tem uma operação extremamente dinâmica, tá? Nosso pensamento, ele é dinâmico, porque a gente passa, né, de um raciocínio para uma operação de composição e divisão, a gente passa para a inteligência de indivisíveis, e assim por diante, tá? É algo, a gente pode pensar que é algo dinâmico no nosso pensamento, apesar de que ele é definido, né? Ele é expresso em três operações, tá? Então, a gente pode considerar que há, né, no texto do Tomás de Aquino, uma dinâmica própria, né, nessa operação do intelecto, tá? Agora, separei uma citação, né, do comentário da interpretação,
como eu citei anteriormente, para a gente ver como Tomás de Aquino apresenta na letra do texto essas três operações, tá? A gente vai identificar nesse trecho justamente aquilo que eu falei anteriormente, né, dessa tensão em que o Tomás de Aquino vai dizer que a gente tem duas, no começo ele vai dizer que a gente tem duas operações, depois ele vai dizer que a gente tem três operações do intelecto, tá? Mas a gente pode, eu vou ler e eu acho que a gente fica mais interessante para a gente analisar depois, tá? O Tomás ele vai dizer o seguinte: conforme diz o filósofo no segundo livro do De Anima, as operações do intelecto são duas. A primeira operação do intelecto é chamada de inteligência dos indivisíveis. Por meio dela, o intelecto apreende a essência de cada coisa em si mesmo. A segunda é a operação do intelecto de compor e dividir. A essas duas pode-se acrescentar ainda uma terceira, que é a do raciocínio, segundo a qual a razão, partindo do que lhe é conhecido, investiga coisas que lhe são desconhecidas. Tá? Então aqui a gente consegue perceber claramente, né, que Tomás diz por sua conta e risco, né, ou seja, ele diz, olha, o filósofo diz, né, o Aristóteles diz no livro 2 de Ânima que tem só duas, mas eu, da minha parte, eu digo que tem três, tem mais uma. Né? A gente percebe a originalidade de Tomás de Aquino. Eu nunca encontrei ainda um registro, né, uma fonte, enfim, algo que conseguisse dar mais clareza, né, sobre se o Tomás de Aquino, por exemplo, tem influência de algum outro filósofo quando ele defende que tem três operações do intelecto. Né? Então eu não sei ainda, não tenho clareza para falar para vocês, né, como que o que Tomás de Aquino tem, né, quando ele fala que a gente tem uma terceira operação do intelecto. Então, enfim, mas o que é preciso ter clareza, né, é o fato de que a gente tem, por Tomás de Aquino, a gente tem três operações, e isso distingue ele do Aristóteles, tá? A gente pode passar agora para tentar ter mais clareza sobre como que são cada uma dessas operações do intelecto, tá? A primeira operação do intelecto, como a gente viu, é a operação de inteligência dos indivisíveis, que o Tomás cita nessa passagem, né? Mas o fato é que na obra do Tomás de Aquino, assim, de maneira ampla, a gente encontra vários nomes para essa mesma operação, né? A gente tem também, bem comum, né, na obra do Tomás de Aquino, ele citando essa operação como sendo, nomeando ela, né, como sendo simples apreensão. E também em outros textos ele vai chamar somente de primeira operação do intelecto, tá? Então, quando vocês identificarem, né, nos textos dele, vocês identificarem algum desses três nomes, vocês podem pensar que é, grosso modo, que ele está falando da mesma coisa, tá? Que é essa primeira operação do intelecto. Mas o que é interessante para a gente é entender o que ele quer dizer quando ele chama, né, essa primeira operação de inteligência dos indivisíveis. O que é inteligência dos indivisíveis? Né? Ou seja, o que é que isso corresponde, o que é que isso captura no nosso pensamento, né, no pensamento humano. Ou seja, a gente somos sujeitos capazes de pensar o que é que faz com que a gente consiga ter uma inteligência de indivisíveis. Né? Nessa passagem que eu citei, né, a gente tem um trechinho que Tomás ele apresenta uma razão que pode para a gente ser mais útil para a gente compreender o que ele quer dizer com esse termo. Né? Ele diz que, com essa operação, né, ele diz que o seguinte, né, que por meio dessa operação, né, o intelecto aprende a essência de cada coisa em si mesmo. O que é que isso significa, né? Aprender uma essência de cada coisa em si mesmo. Para isso, a gente precisa ter uma clareza conceitual, né, do que está envolvido no conceito de essência, né? O que é o conceito de essência. Então, isso, talvez para vocês que já estudaram filosofia antiga, talvez seja meio requentando as coisas, né? Mas só para ter bem claro, né, o fato de que a essência ela corresponde a um elemento da metafísica aristotélica, tá? A essência das coisas, ela é um princípio na composição metafísica das coisas. Então, por exemplo, substâncias têm essências, tá? Por exemplo, eu tenho uma essência, vocês, cada um de vocês que está assistindo, tem uma essência própria, assim como as árvores, assim como os animais, assim por diante,
tá? O fato é que essa essência, como eu falei, ela é um princípio metafísico, ela existe na realidade. Só que quando a gente apreende, né, ou seja, num domínio intelectual, quando a gente aprende ela, a gente vai aprender ela né, através de uma expressão no domínio, né, intelectual, como eu falei. E o que, que é essa expressão da essência? A expressão da essência, né, o próprio Aristóteles nos diz que é a definição. Né? A definição, ela expressa a essência. A definição, ela representa a essência. Ela representa a essência num plano intelectual, né? Num plano discursivo, digamos assim. Né? O fato é que a gente não tem, quando a gente pensa na essência, por exemplo, de cavalo, a gente não pensa, a gente não tem a essência de cavalo na nossa mente, tá? Por quê? Porque a gente tem justamente a expressão da essência. É importante que fique claro isso, que a gente tem digamos assim, esses dois planos, né? Um plano real e um plano da representação, um plano do intelecto, tá? Isso é algo que na tradição é algo extremamente importante, a gente ter bastante clareza sobre isso. Né? Os idealistas, o poder moderno, vão explorar bastante isso. Mas, enfim, né, é importante ter clareza isso, né, disso. Né? Quando o Tomás de Aquino diz que por meio dessa primeira operação do intelecto a gente aprende a essência de cada coisa em si mesmo, o que ele quer dizer é que a gente aprende a expressão dessa essência, a gente está aprendendo a definição das coisas. Tá? Então, por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, eu estou numa situação que eu vejo ser humano, eu faço todas aquelas operações que a gente viu anteriormente, né, dos meus sentidos externos, passo pelos meus sentidos internos, e chega na minha operação intelectual, e eu apreendo a essência daquele homem que está na minha frente. Tá? E o que é essa apreensão? Essa apreensão é a apreensão da definição desse homem. Eu sei que esse homem é um indivíduo da espécie ser humano. Tá? A gente pode pensar agora, né, em termos da lógica, né, o aspecto lógico dessa primeira operação do intelecto. O que tá envolvido sobre o aspecto lógico nessa operação? Uma das principais características que o Tomás de Aquino atribui a essa primeira operação é o fato de que ela não envolve verdade ou falsidade. O que isso significa? Significa que, como essa primeira operação, única e exclusivamente, a gente não consegue, digamos assim, incorrer em erro. Tá? Não é o caso, por exemplo, que a gente pode errar nessa primeira operação do intelecto. Portanto, ela não pode ser nem verdadeira nem falsa. Tá? O que isso significa? Né? Como a gente viu anteriormente, né, essa primeira operação do intelecto consiste basicamente em aprender a essência de uma coisa. Quando a gente aprende a essência de uma coisa, essa essência, perdão, quando a gente aprende uma definição, né, que é a expressão da essência, quando a gente aprende uma definição, essa definição ela nem é verdadeira nem falsa, tá? A gente pode sim ter definições que capturam coisas na realidade, como por exemplo, eu posso ter uma definição de ser humano. Ser humano é algo que existe na realidade, né? Ou seja, eu sou um ser humano, vocês são um ser humano, os meus vizinhos são seres humanos e assim por diante. Mas o fato é que, além disso, eu posso ter definições muito bem informadas de coisas que não existem. Eu posso ter uma definição muito bem formada de centauro. Centauro, né, eu posso delimitar muito bem as notas conceituais, as notas características de centauro. Centauro é, sei lá, um indivíduo que pertence, né, à espécie ser humano e também pertence à espécie cavalo. É um indivíduo que, sei lá, é mamífero, que tem 4 patas e assim por diante. Eu posso ter um conceito muito bem formado do que é ser centauro, só que, né, tem o simples fato de que esse centauro não existe, né? Ou seja, isso, né, e eu faço pergunta para vocês, isso faz com que essa definição de centauro ela seja falsa? Aparentemente não, né? Porque a verdade ou falsidade ela não está envolvida na definição das coisas. A definição, a gente pode ter uma definição que não capture algo na realidade, mas isso não faz dela uma definição falsa, tá?
Isso faz dela uma definição, digamos assim, que não é útil para a gente na nossa vida rotineira, na nossa vida comum, tá? A gente não usa na nossa vida comum a definição de centauro. A gente usa a definição de ser humano, por exemplo, né? Que é algo que faz parte da nosso convívio. Mas isso não faz da definição de centauro uma definição falsa, porque isso é impossível, né? É impossível que a gente tenha uma definição falsa. Isso, né, voltando, isso faz, né, com que a gente não tenha nessa primeira operação do intelecto, a gente não tenha a presença de verdade ou falsidade. O resultado dessa primeira operação, ela não pode ser nem verdadeira nem falsa, tá? E o que é, né, aqui, apresentando com bastante clareza, o que é o resultado dessa primeira operação do intelecto? O resultado que a gente tem é basicamente a formação desses conceitos abstratos que a gente tem. Por exemplo, ser humano, cavalo, carvalho, conceitos gerais que a gente tem qualquer tipo, né? Seja girafa, rinoceronte, né? Gerânio, né? Flores, árvores, e assim por diante, né? Conceitos que a gente usa no nosso dia a dia. Nessa primeira operação do intelecto, a gente tem justamente a formação desse conceito. Né? E esse conceito, único e exclusivamente, ele não é nem verdadeiro nem falso, né? Ou seja, eu posso falar para vocês, ser humano, mas isso, né? E se eu fizesse na sequência, eu fizesse a pergunta para vocês, isso é verdadeiro ou falso? Não é nem verdadeiro nem falso, né? Isso não, ser humano não é verdadeiro nem falso. Para mim ter verdadeiro ou falso, eu preciso ter algo além ser humano, né? De um conceito. E isso mostra, né, a razão pela qual essa primeira operação do intelecto, ela não tem verdade ou falsidade. Por quê? Porque ela é simples. Ela é uma operação de simples apreensão, como a gente viu, né? É uma operação que também é chamada por Tomás de simples apreensão, porque nela a gente não vê, né? E aqui simples contraposta a múltipla, tá? Que a gente vai ver na sequência, que é a segunda operação do intelecto. Essa primeira operação do intelecto, ela é simples porque ela apreende conceitos, digamos assim, individuais, né? A gente apreende nessa operação ser humano, carvalho, cavalo e assim por diante. Ou seja, a gente compreende um simples conceito, tá? E essa simplicidade é a razão pela qual a gente não tem nem verdade ou falsidade, né? E a razão disso, como eu falei, como eu dei o exemplo para vocês, a gente pode pensar de uma maneira banal, né? Que é, por exemplo, quando eu falo ser humano e depois na sequência eu pergunto, isso é verdadeiro ou falso? Né? Isso não é nem verdadeiro nem falso, né? Um mero conceito de ser humano não é verdadeiro nem falso, tá? Enfim, basicamente era isso que a gente precisa ter em consciência quando a gente pensa nessa primeira operação do intelecto, tá? Eu acho que esse aspecto lógico é extremamente interessante, eu acho que pode, para a gente ficar muito mais claro, eu acho, que aqui, por Tomás de Aquino está envolvido nessa primeira operação do intelecto, tá? Agora a gente pode passar para a segunda operação do intelecto. Como a gente viu naquela passagem anterior, Tomás chama ela de operação de composição e divisão. E, diferentemente das outras, é extremamente sucinto, né? Ele não diz, por exemplo, do que consiste nessa operação de composição e divisão. Ele simplesmente diz, olha, a segunda operação é de composição e divisão, ponto. Né? Então, cabe a gente tentar explicar, tentar fazer sentido o que ele quer dizer quando ele diz composição e divisão, né? O que está envolvido nessa segunda operação, né? Está envolvido o fato de que ela pressupõe o resultado da primeira operação do intelecto, né? Ou seja, o que é o resultado da primeira operação do intelecto? É a formação desses conceitos que a gente tem, né? Ser humano, carvalho, cavalo e assim por diante. Então, ela depende, essa primeira operação do intelecto, ela depende do resultado dessa primeira operação do intelecto. Ela depende, né? Ela deve ter, digamos assim, como matéria-prima esses conceitos que são provenientes dessa primeira operação do intelecto. E o que ela faz? Basicamente, o resultado dessa segunda operação é a formação de uma proposição, tá? E o que é uma proposição? Uma proposição, a gente pode pensar no caso clássico, né, de S é P.
A gente tem a união de um predicado, de um sujeito com um predicado. A gente tem ou a união ou a divisão de um predicado, né? Ou a gente tem a afirmação, né, ou seja, de que S é P, ou a gente tem a negação, né, de que S não é P. Tomás de Aquino chama isso, né, de composição e divisão. A composição é justamente de compor dois conceitos, né? A gente tem S e P. Quando a gente diz, por exemplo, de que S é P, a gente está compondo. Quando a gente está falando que, por exemplo, S não é P, a gente está dividindo. Ou seja, a gente está mostrando que essas coisas elas vêm separadas, né? Na sequência, a gente vai ver um exemplo para eu acho que fique mais claro para a gente o que está envolvido nessa divisão ou composição. Mas só para, antes de passar para isso, né, só para salientar, agora contrapondo, né, com aquela primeira operação do intelecto, como a gente viu naquela primeira operação do intelecto, não está envolvida a verdade ou falsidade. Já nessa segunda operação, Tomás de Aquino vai dizer, agora sim, que está envolvida sim verdade ou falsidade. Ou seja, essa segunda operação do intelecto ela pode incorrer em erro. Ou seja, a gente pode, por exemplo, né, formar uma proposição falsa. Por que isso é possível, né? Como a gente viu na primeira operação do intelecto, ela não envolvia erro ou falsidade, ela não envolvia falsidade ou verdade, porque ela era simples. A segunda operação do intelecto, ela vai envolver verdade ou falsidade, justamente porque ela é múltipla, porque ela é complexa, porque justamente ela vai envolver mais de um conceito. A gente tem, por exemplo, S e P, né, o sujeito e um predicado. Aqui a gente tem dois conceitos, ou seja, é isso que eu quero dizer com multiplicidade. A gente tem mais que um. A gente não tem algo simples, né? Na primeira a gente tinha só um, na segunda a gente tem dois, S e P. E isso permite que a gente faça nessa proposição que é ou uma afirmação ou uma negação, né? S é P ou S não é P. Tá? Então, é em razão dessa multiplicidade, é em razão dessa né, de haver mais de que um conceito, que essa segunda operação do intelecto ela pode ser verdadeira ou falsa. A gente vai ver na sequência por que isso é o caso, né? Ou seja, como que a gente explica mais profundamente essa presença, né, da verdade ou falsidade. Mas só para a gente ter, né, clareza de que a multiplicidade ela é uma razão que opera aqui como que fundamenta, né, a presença dessa verdade ou falsidade nessa segunda operação. Eu separei aqui um trecho, né, eu separei um trecho aqui da somatologia para a gente ver como Tomás de Aquino apresenta de uma maneira mais explícita né, essa segunda operação do intelecto. Eu vou ler, né? Ele diz o seguinte: o intelecto humano não obtém desde a primeira apreensão o conhecimento perfeito de uma coisa, mas conhece primeiramente algo dela, por exemplo, sua quididade, que é o objeto primeiro e próprio do intelecto. Depois conhece as propriedades, os acidentes, os modos de ser que têm relação com a essência da coisa. Desse modo, deve compor os elementos apreendidos ou dividi-los. Né? Aqui a gente tem muito conteúdo, então a gente pode ir por partes, tentar deixar mais claro o que Tomás de Aquino está querendo dizer. Tomás ele começa dizendo, né, que o ser humano, né, o intelecto humano, somente com a primeira operação do intelecto, a gente não consegue ter um conhecimento perfeito de uma coisa. O que é que isso consiste, né? Consiste que essa primeira operação do intelecto, ela não esgota tudo aquilo que há para ser pensado, tudo aquilo que pode ser pensado de uma coisa. Ou seja, lembrando aquele exemplo que eu dei, né? A gente está diante de um homem, de um ser humano, de Sócrates, por exemplo. A gente tem toda aquela operação, né, que a gente viu nas aulas passadas, né, sobre os sentidos externos, sobre os sentidos internos, e a gente chega na primeira operação do intelecto. A gente aprendeu a essência de homem em Sócrates. A gente sabe que Sócrates é um animal, que é um animal racional, que é uma espécie que é a espécie humana, tá? Só que isso não esgota tudo aquilo que há para ser pensado sobre Sócrates. Sócrates é um indivíduo muito mais rico, ele tem muito mais propriedades, muito mais elementos,
que não são apreendidos meramente com a primeira operação do intelecto. E para isso, né, com isso, a gente precisa ter essa segunda operação do intelecto que vai justamente, né, conhecer as propriedades, os acidentes, os modos de ser que têm relação com a essência da coisa. Então, essa segunda operação do intelecto, ela tem justamente a função de mostrar, né, mostrar coisas que não são aprendidas na primeira operação do intelecto, tá? Que é, por exemplo, fazer proposições em que a gente vai associar essa essência de Sócrates, né, com, por exemplo, um acidente que é ser branco. Sócrates é um indivíduo branco. Então a gente vai fazer a proposição, né, Sócrates é branco, tá? É isso que consiste basicamente a primeira operação do intelecto. E aqui só um detalhe, né, quando o Tomás aqui ele chama de cuididade, né, o que significa esse conceito? Não sei se está claro para vocês, mas o fato é que, assim, grosso modo a gente pode tomar a cuididade como se fosse a essência da coisa, tá? A cuididade, ela é a resposta, né, como a gente tem lá desde Aristóteles, a cuididade, ela é a resposta para a pergunta o que é alguma coisa, né? Ou seja, em latim a gente tem quidest, que é a origem, né, dessa palavra, né? A cuididade vem da substantivação dessa pergunta, né, o que é alguma coisa. Então a resposta para a pergunta, né, o que é alguma coisa é justamente a cuididade. E como a gente sabe, né, desde de Aristóteles, que a resposta para a pergunta o que é alguma coisa é a essência da coisa, né? Mas enfim, isso aqui só para deixar claro para vocês esse conceito de cuididade, talvez seja meio estranho para vocês, né? Mas o que o Tomás de Aquino diz, né, no final dessa passagem, ele diz que ele apresenta isso, né, essa relação que a gente faz nessa segunda operação, entre, né, a essência de uma coisa com os acidentes, os modos de ser, ele apresenta isso como né, composição e divisão, né? Então, como a gente viu, a gente tem, com essa composição e divisão, a gente tem a formação de uma proposição que consiste basicamente uma afirmativa ou uma proposição negativa, tá? O que a gente pode, né, agora avançar e tentar deixar mais claro o que está envolvido nessa segunda operação do intelecto. Como eu falei, ela, digamos assim, tem como matéria-prima o resultado da primeira operação do intelecto. O que a gente tem como resultado da primeira operação do intelecto? É a formação desses conceitos gerais. Então, a gente tem a formação do conceito do ser humano e a formação do conceito branco. Só que nessa primeira operação do intelecto, quando a gente pensa em ser humano, a gente não tem nenhum conteúdo que ligue ser humano a branco, tá? Quando a gente pensa em ser humano é um conceito abstrato e que exclui todo e qualquer conteúdo acidental, né? Como a gente se lembra desde Aristóteles, né? Não faz parte da essência de ser humano acidentes, mas os acidentes são externos à essência das coisas. E com isso, quando a gente pensa em ser humano, a gente não está tendo nenhuma ligação, né, desse conceito com o conceito de branco, e vice-versa. Né? Quando a gente pensa em branco, não há nenhuma relação entre desse conceito com o conceito de ser humano. Tá? Então, por isso que o Tomás de Aquino diz nessa citação, que a primeira operação do intelecto ela não é suficiente para a gente dar conta do conhecimento perfeito das coisas. Por quê? Porque justamente quando a gente pensa nessa primeira operação do intelecto, em um conceito, esse conceito não tem nenhuma ligação com outras coisas, tá? Então aqui nesse slide, eu tentei sistematizar para vocês o que consiste basicamente numa composição e divisão. Então, a gente tem aqui o resultado, né, da primeira operação do intelecto, que é ser humano e branco, por exemplo. Mas isso pode acontecer com todos e quaisquer conceitos, tá? Aqui eu utilizei somente como um exemplo, tá? A gente tem ser humano branco, a composição consiste justamente em associar esses conceitos entre si, tá? A gente tem né, o resultado de uma composição entre esses dois conceitos consiste, né, o resultado disso, né, é a proposição de ser humano é branco, é uma afirmativa, né? Já a divisão é que eu representei de maneira meio
infantil, né, com uma tesoura, que está cortando, digamos assim, os laços entre esses conceitos, a divisão consiste justamente na separação desses conceitos entre si. E isso, o resultado disso é a proposição negativa. Ela vai dizer que o ser humano não é branco. Ou seja, a gente divide esses conceitos. Esses conceitos, no primeiro caso, na composição, a gente tem a união. No segundo caso, a gente tem a divisão. Tá? Isso que é preciso ficar claro para a gente quando a gente estuda essas questões em Tomás de Aquino. Tá? Composição e divisão é basicamente corresponde a afirmativa e a negativa. Aqui para mostrar, né, como que essas operações elas tomam como base as coisas na realidade. Ou seja, a composição a gente tem, como a gente viu, né, ser humano é branco. E a divisão a gente tem ser humano não é branco. Essas proposições, como a gente viu, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Né? Eu posso estar falando, por exemplo, de Sócrates, que Sócrates é branco, quando ele está, por exemplo, sei lá, bronzeado e ele não é mais branco. Né? Isso, por exemplo, seria uma proposição falsa. Agora, pensando no caso, né, para simplificar, pensando no caso em que essas proposições elas são verdadeiras somente. Então, o que a gente tem no caso, qual é o caso das coisas no mundo, é que a gente tem no mundo um homem que é branco e essa proposição ela é verdadeira deste homem. Né? Por exemplo, Sócrates é branco, então essa proposição do ser humano é verdadeira de Sócrates. Tá? E no caso contrário, no caso da divisão, que a gente tem ser humano não é branco, essa proposição é verdadeira se a gente tem no mundo um caso de ser humano que é, por exemplo, negro, de um ser humano que não é branco. Tá? Essa proposição do ser humano não é branco, ela é verdadeira desse indivíduo. Tá? Mas como eu falei, essas coisas elas são complexas e elas podem ser, né, a gente pode incorrer em erro. A gente pode, por exemplo, estar diante de um ser humano que é, por exemplo, né, branco e a gente vê ele, sei lá, meio que no escuro e a gente pensa que ele é negro. Né? E essa proposição, a gente, né, no nosso desconhecimento, a gente diria que o ser humano é negro, quando na verdade ele é branco. Tá? Então a gente pode perceber, né, que a gente pode incorrer nessa proposição, essa segunda operação, né, que é o estado de uma proposição, a gente pode incorrer em erro, a gente pode dizer que algo é branco quando algo não é branco e assim e vice-versa. Tá? Isso aqui eu simplifiquei muito, né, dessa operação, mas eu acho que, grosso modo, fica claro, né, para a gente. Isso aqui é extremamente interessante, esse aspecto lógico, né, porque a gente vê aqui fazendo meio que novamente fazendo algo que eu gosto bastante, que é ver essas reverberações que a gente tem na história da filosofia, que vai ter, por exemplo, em Wittgenstein. A gente tem, por exemplo, né, a lógica de Wittgenstein, ela retoma muito dessa lógica que a gente tem aristotélica. Né? A gente tem, por exemplo, uma tradução brasileira, né, do Luiz Henrique, se eu não me engano, Lopes dos Santos, ele faz justamente isso, né? Ele mostra como que o Wittgenstein tem uma dívida, digamos assim, com Platão e Aristóteles, né? E, bom, Tomás de Aquino adota essa lógica aristotélica, né? Então a gente percebe, sim, que a história da filosofia ela tem uma continuidade muito grande, né? Então, enfim, isso aqui só para motivar vocês, né? Para ver que isso aqui não é algo meramente algo restrito ao período medieval, né? Não, isso aqui é algo de lógica que é interessante nos dias de hoje, né? Algo relevante para a gente, né? Filosoficamente. Agora a gente pode passar por final e tentar entender o que é essa terceira operação do intelecto, né? Como a gente viu, o Tomás de Aquino chama ela de terceira operação, ele chama ela de operação de raciocínio. Né? Naquela passagem que eu mostrei, né, lá da Interpretazione, Tomás ele dá, né, uma indicação de que consiste nessa essa operação de raciocínio, né? Uma indicação muito muito ilustrativa, eu acho, né? Ele vai dizer que essa operação, ele vai dizer o seguinte, né? Eu vou ler. A razão, partindo do que lhe é conhecido, investiga coisas que lhe são desconhecidas. É isso que é feito nessa terceira operação do intelecto. Né? O raciocínio consiste em partir de algo que a gente conhece, de algo que a gente já tem posse,
e pretender chegar em algo que a gente não conhece, tá? Então, mas basicamente, o que está envolvido nessas coisas que a gente não conhece e coisas que a gente conhece, né? O que é isso que a gente conhece e não conhece? Basicamente, o que a gente conhece é o resultado das operações anteriores, das operações intelectuais anteriores, que é proveniente tanto da primeira operação quanto da segunda operação. Como a gente viu, né, o resultado da segunda operação é a formação de proposições. Então, a gente vai ter proposições, por exemplo, que dizem, né, proposições gerais, por exemplo, sei lá, eu sei, por exemplo, que Sócrates é um homem, como a gente viu, né? E eu sei, por exemplo, que o homem é racional. Eu posso ter essas proposições, mas eu não sei outras proposições. Então, é isso que a gente faz nessa terceira operação intelecto. A gente parte de algo que a gente já conhece para algo que a gente não conhece, tá? Eu separei também uma outra citação que eu acho que fica mais claro ainda, né? O que Tomás de Aquino quer dizer quando ele menciona essa terceira operação. Ele escreve na Suma de Teologia o seguinte: desse modo, deve compor os elementos apreendidos ou dividi-los, e em seguida passar de uma composição ou divisão a outra, o que é raciocinar. O que ele quer dizer com isso? Né? Aqui ele está falando, como a gente viu, né, de composição ou divisão, que é a segunda operação do intelecto, tá? Ele diz, né, que, bom, a gente tem essa segunda operação do intelecto, a gente tem o produto dela, que é proposições, e a partir desse produto, né, a gente tem a matéria-prima, digamos assim, para a operação da terceira operação do intelecto, tá? Ele diz, em seguida, passar de uma composição ou divisão a outra. O que significa isso? Né? A gente pode pensar aqui composição ou divisão como se fosse aquilo que a gente falou, que eu falei anteriormente, que seria como se fosse as proposições afirmativas ou negativas, né? Uma composição nada mais é do que uma proposição afirmativa e uma divisão nada mais é do que uma proposição negativa, tá? Então, quando ele diz passar de uma composição ou divisão a outra, ele está dizendo basicamente passar de uma proposição a outra, que foi aquilo que eu citei anteriormente, né? A gente tem, por exemplo, conhecimento de determinadas proposições, mas a gente não tem conhecimento de outras. Então, a gente parte dessas proposições que a gente já conhece para chegar nessas proposições que a gente não conhece, que são, né, como Tomás cita, são desconhecidas. Eu acho que para a gente compreender isso fica muito claro, né, se a gente utiliza o exemplo do raciocínio, que é principalmente compreendido na tradição aristotélica em termos de silogismos, tá? Nessa operação, que a gente tem basicamente é o silogismo clássico, né, a gente tem duas premissas que a gente já conhece, né, que seria, como o Tomás de Aquino cita, né, que é conhecido, e a gente pretende chegar numa conclusão que para a gente não é conhecida, tá? Então aqui eu peguei um exemplo clássico, né, extremamente simples, para ficar bem claro para a gente. A gente, por exemplo, pode pressupor que a gente tem conhecimento de duas proposições, que são, por exemplo, todo homem é mortal e Sócrates é homem. Só que imaginemos, por exemplo, o caso que eu não sei que Sócrates é mortal. Então, se eu faço um raciocínio a partir dessas duas proposições que eu já sei, eu consigo concluir, eu consigo conhecer, chegar em algo que eu desconhecia anteriormente, que agora eu passo a conhecer, que é, a saber, né, a conclusão segundo a qual Sócrates é mortal. Então, o raciocínio, ele é basicamente isso, né? A gente parte de premissas para chegar numa conclusão. Uma conclusão que, né, o Tomás de Aquino está mostrando aqui, que é algo que a gente não conhecia. Mas o raciocínio também, no silogismo, ele tem, a gente sabe, né, tem essa função de sistematização da ciência. Né? A ciência tem que mostrar as causas, né, e mostra, por exemplo, né, tem que evidenciar, né, o termo médio das coisas, e o termo médio das coisas é a causa, né, e tal. Mas, enfim, a gente não precisa entrar nessa questão. Eu acho que para a gente compreender essa terceira operação do intelecto, basta que a gente compreenda, né, essa dinâmica básica do silogismo, do que está envolvido no silogismo, que é basicamente partir de premissas para chegar numa conclusão, tá? Então, acho que fica claro isso, né? Como a gente viu aqui, né? Aquino
apresenta essa terceira operação como se fosse passar de uma composição ou divisão a outra. Se a gente passa de uma composição, aqui a gente tem duas composições, duas proposições afirmativas, a gente passa dessas duas proposições para a conclusão final, que é Sócrates é mortal, né? Eu espero que tenha ficado claro isso que eu apresentei hoje. O objetivo da aula de hoje era mais ou menos dar uma panorama geral, né, do que é, qual que é a esfera intelectual, né, da epistemologia do Tomás de Aquino. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Enfim, infelizmente a gente não tem muito tempo, né, essa aqui seria somente uma aula, né, na próxima aula a gente entra já para estudar Christine de Pizan, que é o segundo módulo desse estágio, né, e, enfim, mas eu me sinto tranquilo porque a gente tem, na graduação, a gente já tem uma cadeira que trata, né, sobre epistemologia de Tomás de Aquino, que é dada pelo professor Fleck, né, e o professor Fleck foca justamente nessas operações do intelecto, né, então eu tentei focar em alguns aspectos que são menos explorados, né, principalmente no aspecto lógico dessas operações, né, eu acho que para a gente que está começando a estudar, eu acho que é extremamente útil, né? São coisas que eu, por exemplo, quando eu estava estudando, eu tinha alguma dificuldade, assim, para conseguir entender. Então, eu espero que tenha minimamente ajudado vocês a conseguir acessar esses textos e essa teoria. Bom, é isso para a aula de hoje. Espero que tenha sido bom para vocês. Eu só gostaria de dar alguns recados, alguns avisos, né? Semana que vem, a gente tem a nossa semana acadêmica da filosofia, que vai. A programação ainda não saiu no momento que eu estou gravando essa aula, então a gente não sabe muito bem quais são os horários das apresentações e tal, mas o fato é que vai durar basicamente o dia todo, a semana até a quinta-feira, se não me engano. Então eu pensei que talvez a gente pudesse inverter o dia da nossa aula síncrona e transferir ela da quarta para sexta-feira, tá? Então, na sexta-feira a gente vai ter a aula síncrona, que vai ser no mesmo horário, tá? 1h30 perdão, 2h e às 6h30. E na quarta-feira a gente tem a nossa aula síncrona, perdão, aula assíncrona, que é disponibilizada no YouTube, tá? Então, espero que vocês não se importem com isso. Eu acho que é importante que vocês participem da semana acadêmica. É uma oportunidade também de ter contato com outras pesquisas, enfim, outros autores que a gente nunca estudou, né? São apresentações extremamente concisas e bom para introduzir a gente no tema. Eu espero que seja bom para vocês, que vocês possam participar. E é isso. Semana que vem a gente conclui o nosso estágio, né? Então, espero que seja bom para vocês. Espero que esse módulo de Tomás de Aquino tenha sido bom também. Que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. E eu acho que é isso, né? Novamente, né? Lembrando, quem tiver dúvidas, comentários, sugestões, críticas, pode fazer, né? Por e-mail, pelo WhatsApp que vocês têm, né? Meus. E também no chat do YouTube, né, nos comentários do YouTube, vocês podem mandar comentários, né, o que quer que seja, que eu vou tentar responder o mais breve possível. E é isso, a gente se vê na sexta-feira da semana que vem, e é isso, até lá. Boa semana e até semana que vem. Um abraço.